Então, boa noite a todos. Nós vamos trabalhar hoje o tema da poluição atmosférica. Está aparecendo a apresentação aí, gente? Sim. Ok. Então, um dos tópicos da disciplina de Bioquímica da Poluição é a poluição atmosférica. Nós vamos, então, estar relembrando algumas características e os principais problemas decorrentes do lançamento, né, de compostos, de componentes tóxicos, componentes prejudiciais, né, que são os poluentes do ar. Então, a poluição do ar pode ser definida como modificações sofridas, né, pela atmosfera natural, que possam direto ou indiretamente causar prejuízos ao homem, criando condições nocivas à saúde. Sempre quando a gente fala em poluição, nos vem à cabeça, né, as imagens, as fotos, né, de grandes chaminés industriais, como esses aqui, lançando, então, fumaça, né, para o ambiente. E essa fumaça, muitas vezes, carregando aí os compostos que poluem o ar e que trazem prejuízos tanto para a fauna quanto para a flora, os recursos naturais do entorno, né? E isso leva também a uma condição nociva à saúde, né? A segurança e o bem-estar da população. Sempre vamos ter também a imagem dos automóveis lançando, né, a descarga, e isso, então, contaminando todo o ambiente. As queimadas são outro exemplo, né? Mas sempre vai ter uma relação assim de lançamento de fumaça no ar. Então, a indústria consome 37% da energia mundial e emite 50% do CO2, 90% do SO2 e todos os produtos químicos, né, que atualmente ameaçam a destruição da camada de ozônio. Além de produzir anualmente 2.100.000 toneladas de resíduos sólidos e 338 milhões de toneladas de matéria residual perigosa. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, aqui tem um registro, né, das principais cidades onde ocorre maior quantidade de poluição. Então, nós temos aqui uma tabela que nos mostra os componentes que formam o ar, né? A quantidade desses componentes quando eu tenho um ar que é normal e quando ele está poluído, né? Então, aqui nós vamos ter o quê? Modificação no CO2, no monóxido de carbono, no dióxido de enxofre, no dióxido de nitrogênio e na amônia. Então, os componentes que naturalmente formam o ar, eles ficam na mesma quantidade, né? O que é lançado, então, de poluentes vai interferir nesses 5, né, que estão elencados aqui abaixo na tabela. E as fontes, então, de poluição desse ar, nós temos fontes que são em menor quantidade, mas que são naturais, né, que vão lançar esses poluentes de forma natural. E aqui a gente, então, pode colocar os vulcões, né, o pólen das plantas, as tempestades de areia, os incêndios, né, florestais, quando esses ocorrem não de forma proposital, né, atividade de plantas e animais que podem, então, emitir o gás metano, tá? E as principais e mais agressivas e problemáticas, então, que são as poluições antropogênicas, né, provocadas aí pela decorrentes, né,
da produção de tudo que é tipo de origem aí, de alimentos, de fertilizantes, de venenos, a indústria automobilística, todos os tipos, a indústria de celulose, né? A indústria de roupas. Então, quando há tecnologias de produção, né, você vai ter liberação de poluição nesse ar pelas indústrias. E essas, então, classificam-se em dois grupos. Os processos de combustão, onde os poluentes, então, originam-se da combustão em incineradores, veículos automotivos, centrais térmicas, etc. Existe, então, queima, né? E processos industriais. Os poluentes, então, se originam de algum processo industrial, seja ele siderúrgico, petroquímico, químico, alimentício e assim por diante. Como que esses poluentes, então, eles são classificados, né? De acordo com a sua origem. Os poluentes primários, eles se encontram no ar da mesma forma que foram emitidos pela fonte, como, por exemplo, o dióxido de enxofre, de carbono. Poluentes secundários se formam a partir da interação entre dois poluentes primários ou entre primários e os constituintes normais do ar. Aqui, então, entra o CO2, nos primários o SO2, o NO2, e nos secundários já são, então, os ácidos, né, que são formados em reação com a água que está no ar, né, formando, então, compostos classificados como poluentes secundários. Então, aqui nós temos uma outra tabela onde estão elencados os principais poluentes, né? O material particulado, que tem origem na indústria de mineração, dos veículos, das queimadas da construção civil, seria, então, a poeira, né? Como que se faz o monitoramento disso? Se faz, então, através de um amostrador de grandes volumes e jarro de deposição de poeira. O monóxido de carbono, CO, ele, então, é originado na combustão incompleta de materiais carbonados. Os veículos automotores constituem a principal fonte. Então, isso é quantificado por espectrofotometria de infravermelho, não dispersivo. O CO2 ocorre naturalmente, mas também, então, ele, o que desequilibra, né, o ciclo, né, do carbono e do oxigênio é o lançamento em excesso, né, da combustão de materiais carbonados para a produção de energia. E aqui, então, se tem uma alta produção de CO2 também decorrente das queimadas. Também é o mesmo método que para o monóxido de carbono. Os óxidos de nitrogênio também são produzidos naturalmente pelos vulcões, são liberados na queima de combustíveis. Profe, Oi. Desculpa te atrapalhar, é que a Luciele me mandou mensagem pedindo para te avisar que ela tá tentando entrar na aula e você precisa aceitar. Tá, deixa eu só então parar aqui. Viu, prof? A Gabriela também mandou aqui, aproveitando o gancho. Uhum. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos permitir. Já entraram as meninas? Eu tô com um problema na câmera também, eu abro e não apareço. Não sei o que tem aqui, não sei. Parece só a minha foto aí, né? Sim, prof, só tua foto. Não sei, mudou também o esqueminha aqui do Meet. Aqui, várias pessoas, ver tudo, permitir, permitir e permitir. Acho que agora tá todo mundo aí, né? Tá. Deixa eu voltar aqui, então. Estão vendo a apresentação? Ela começa desde o início.
Daniel? Sim, prof. Tá. Qualquer coisa me peçam de novo, né? Já. Eu acho que entraram todos agora. Isso. Então, os óxidos de nitrogênio, então, também pela queima de combustíveis fósseis e das queimadas. E o método, então, é o método de quimioluminescência. Os hidrocarbonetos, né, que são os compostos que têm carbono e hidrogênio, e que são gases, né, ocorre pela evaporação e queima dos combustíveis fósseis em veículos automotores e na indústria. E o método para monitorar, então, para quantificar, é usado a ionização de chama. Isso aqui são métodos, então, fisicoquímicos, né, que são utilizados para a quantificação desses poluentes. Então, quais são os fatores que afetam a poluição desse ar, né? Nós temos fatores que são meteorológicos, então, temperatura, precipitações, os ventos, e outro fator que vai influenciar são as condições topográficas, né? Como que aquele ambiente é em termos de topografia. A temperatura, então, quando a temperatura na troposfera torna-se gradativamente mais fria, né, à medida que sobe, ocorrem condições favoráveis para dispersar os poluentes. Quando o ar fica quente, aprisionado entre duas camadas de ar frio, aí nós temos condições de estagnação de poluentes. E isso, então, é chamado de inversão térmica. Então, vocês imaginem que, para isso acontecer, nós vamos ter que ter um ambiente, um local, que tenha altíssima eliminação, né, e queimas de combustíveis fósseis em indústrias de ar, né, poluente para o ambiente. E além disso, nós vamos ter o que nesse ambiente aí? A topografia que dificulte, né, a dispersão desses poluentes. Quando nós temos um fluxo normal, né, por exemplo, aqui é uma simulação de uma cidade, tipo São Paulo, né, e nós temos, então, o lançamento desses poluentes pelas fumaças e tal, e nós temos aqui o ar quente, aqui um ar frio, e é mais para cima o ar mais frio. Então, com certeza, a poluição, né, ela vai subir e vai embora, vai se dispersar nos níveis mais elevados, mais altos aí da troposfera. Agora, quando ocorre um processo de inversão térmica, tu tem a mesma cidade, lançamento dessas fumaças, né, tóxicas, com poluentes, só que aqui você tem um ar frio, né? Então, você tem um ar frio que faz, né, com que seja liberado de forma mais lenta, né? E em cima, em vez de ter uma camada de ar frio, é ar quente. E esse ar quente faz uma proteção, não deixa, né, esses poluentes subirem aqui para onde deveriam ir, né? E isso, então, causa o quê? Um problema bem sério, né? Porque as pessoas, os animais, as plantas que estão, né, nesse ambiente vão ficar respirando esse ar com os gases tóxicos, né? Com esse CO2 em alta concentração, o SO2 em alta concentração, os hidrocarbonetos e assim por diante. Outra coisa que afeta, né, a poluição do ar é a precipitação, que são as chuvas, né? Os poluentes podem ficar retidos numa precipitação, seja quando a gota de chuva está em formação, seja quando ela cai. Partículas grandes, então, são facilmente eliminadas nesse processo.
Nós temos os ventos também, que favorecem a dispersão dos poluentes, arrastando-os para locais mais afastados de suas fontes. Então, a poluição atmosférica também não é estática, né? Os ventos podem carregar, a chuva pode carregar, né? E levar para locais próximos. Então, os efeitos dessa poluição do ar são esses 4 aqui. A chuva ácida, que de certa forma nós já vimos na aula passada pela apresentação do artigo, o efeito estufa, a destruição da camada de ozônio, que uma coisa leva a outra aqui, né? E o smog fotoquímico, que tem a ver com o processo de inversão térmica. Então, a chuva ácida, ela é quando eu tenho, né, um pH que é inferior a 7, né? E isso ocorre na atmosfera, né, que esse CO2, então, vai se dissolver na água e vai formar o ácido carbônico, H2CO3. Portanto, o pH da água em equilíbrio com o CO2 atmosférico é de 5,6. Quando eu tenho valores inferiores, aí eu tenho, então, uma diminuição gradativa do pH dessa chuva. O aumento, então, dessa acidez ocorre principalmente quando tem, né, muita concentração de SO2 e NO2 na atmosfera. Esses óxidos, então, em contato com a água, né, eles também são chamados óxidos ácidos, reagem com H2O e formam os seus ácidos correspondentes. A queima do carvão, dos combustíveis fósseis, poluentes industriais, lançam bastante dióxido de enxofre, SO2 e NO2 na atmosfera. E quando, então, a chuva ela cai na superfície, altera a composição química do solo e das águas, né? Atinge as cadeias alimentares, destrói as florestas e lavouras, ataca estruturas metálicas, monumentos e edificações. Então, tudo isso é efeito dessa chuva ácida que é altamente danificada, ela danifica muito, né? E prejudica tanto o local onde tem o lançamento desses gases, né? Quanto o entorno. Então, aqui tem as reações químicas, né? De como que essa chuva é formada. E aqui, então, uma foto, né, de como fica, né, o ambiente quando você tem essa acidez na atmosfera. Então, o SO2, que é o responsável pelo maior efeito, né, da acidez, é produzido diretamente como subproduto da queima desses combustíveis, como a gasolina, o carvão e óleo diesel. O óleo diesel e o carvão, então, são muito impuros e contêm grandes quantidades de enxofre, né? Sendo o principal responsável pela emissão do SO2 na atmosfera. E aí, então, eu tenho aqui a formação do ácido, né, que vai estar presente na chuva. E sem contar do ácido, então, sulfúrico, né? Que é um ácido bastante forte. Quando eu tenho formação do ácido sulfúrico, eu vou ter uma chuva ácida de pH 2,5, 3, que é extremamente corrosiva, né? Bastante ácida. Então, aqui também é uma informação do quanto, né, essa chuva pode, então, interferir também nos lagos, nas lagoas, né, desses locais e matar, né, a fauna aquática.
O solo também precisa de correção, né? Normalmente aqui já nós não temos esse tipo de poluição, né? Mas o solo com uso intensivo, né? Ele vai naturalmente acidificando, né? Porque é usado em excesso, né? Muitas colheitas, muitos plantios e tal, não se dá aquele tempo para o solo se restaurar biologicamente, e ele vai então ficando ácido, né? De tanto ser utilizado. Aí se faz o que? A correção dessa acidez do solo utilizando calcário, né? Que é o carbonato de cálcio, CaCO3. Solos que não têm, então, adição desse calcário, eles são mais suscetíveis à acidificação, né? E a neutralização natural da água de chuva pelo solo minimiza o impacto da água, né, que atinge os lagos pelas encostas, né, então evita essa acidez, essa lixiviação da acidez. Então, essa chuva ácida, ela vai provocar o maior arraste, né, de metais pesados também do solo para os lagos e rios, podendo intoxicar, né, a vida aquática. Outro fator é a formação de ácidos no corpo humano à medida que se está nesse ambiente respirando esse ar também, né? E isso, então, pode provocar coriza, irritação na garganta e nos olhos e até afetar o pulmão, né? Em 52, aproximadamente 4.000 pessoas morreram na cidade de Londres, em consequência, né, da alta emissão de SO2 na atmosfera. Eu não sei se vocês assistiram a série The Crown, que fala da família real britânica e do que acontece lá, né? E tem um dos episódios que justamente é sobre isso, né? Que o primeiro-ministro ele teve que fazer uma opção entre parar a produção, né? Ou não parar a produção e deixar o SO2 ser lançado na atmosfera. E ele preferiu não parar e pagar para ver, né, o que ia acontecer. E daí foi, assim, terrível, né? Imagina, 4.000 pessoas ali em Londres morreram, né, por consequência de muito SO2 naquele ar, né? E isso gerou um problema bem sério, assim, bem grave, tanto para o governo, né, que era ele, o primeiro-ministro, era o Churchill, né, quanto para toda a população aí, né, londrina. Foi bem problemático. Se não assistiram ainda, assistam. E prestem bem atenção nessa parte aí. A outra consequência, então, pode provocar problemas respiratórios e diminuir a resistência do organismo a vários tipos de infecções, né? Então, somente prejudica, né? A acidez da atmosfera não só afeta os seres vivos, como também pode danificar a superfície. Daí, falando do Jefferson, né, dos monumentos históricos e dos edifícios, né? Então, um processo corrosivo, né, que vai sendo feito, né, pela essa acidez que cai, né, nessa chuva que a gente acha que é tranquilo, né, mas que não é. Então, essas estátuas, elas ficam assim, né, então aqui nesse local tem que se fazer a medição dessa pH dessa chuva, mas com certeza que esse efeito aqui é da corrosão provocada pela acidez da chuva, né. E aqui, então, tem um esqueminha, né, de como que é o ciclo da água junto com o ciclo, né, do SO2 e do NO2, né, formando o ácido sulfúrico, o ácido nítrico e caindo aqui nesses locais e
percolando, né, sobre o solo e se depositando nos rios e lagos, e depois, então, evaporando, precipitando e assim por diante. Aqui a consequência sobre a fauna aquática, né? Então, aqui nós temos o pH neutro, onde se tem todas essas espécies marinhas aqui. À medida que o pH vai se tornando ácido, nós temos a morte aqui, né, de vários, né, praticamente quase todos os peixes, né. As árvores também são prejudicadas de vários modos, né. A superfície serosa das folhas é rompida e os nutrientes são perdidos, tornando as árvores mais suscetíveis a gelo, fungos, insetos. O crescimento das raízes torna-se mais lento, em consequência, menos nutrientes são transportados. Os íons tóxicos, né, acumulam-se no solo e minerais valiosos são dispersados. Ou, como no caso dos fosfatos, tornam-se próximos da argila. Então, também danifica bastante, né? Praticamente termina aí com as florestas. E aqui tem um exemplo, então, de uma pergunta, né? Se o ar poluído pode ser transportado. E isso já respondi, né? E sim, quando uma indústria emite gases e material particulado para a atmosfera, podemos ver que a fumaça viaja pelo ar. Dessa forma, quando chover, esses contaminantes poderão ser depositados longe das fontes emissoras. Aqui, então, tem um exemplo do polo petroquímico de Cubatão, onde são emitidas toneladas de dióxido de enxofre na atmosfera por ano. E a chuva, então, que cai em cidades não industrializadas a mais de 100 quilômetros de distância de Cubatão, às vezes ainda é ácida, né? Aqui no Rio Grande do Sul, então, nós temos a maior quantidade de CO2 emitida na queima do carvão da termoelétrica de Candiota. Então, é a cidade que mais tem, né, contaminantes poluentes do ar. E isso chega até o Uruguai, né, prejudicando também o ambiente de lá. Então, é uma poluição, né, transfronteiriça, isto é, ultrapassa as fronteiras do país. Não sei se vocês lembram, mas lá em Santos, né, em São Paulo também, teve um problema de vazamento, né, de uma indústria de fertilizantes, se eu não me falha a memória, que espalhou uma fumaça altamente tóxica, né? Eu acho que ocorreu um vazamento, uma explosão, e aquela fumaça, então, prejudicou por vários dias, não só a cidade de Santos, mas várias cidades ali próximas, né? E eu me lembro muito bem daquela figura, assim, de um bando de gaivotas, né, indo assim, e quando elas se tocaram, né, os passarinhos, que era a poluição, imediatamente fizeram a volta, assim, o retorno, né, fugindo daquilo. E muitas pessoas adoeceram, né, e chegaram a óbito naquele problema enorme que teve lá. Então, são coisas que podem ou não deveriam acontecer, mas acontecem, né? Outro efeito, então, é dos poluentes na atmosfera, vocês já estão dando aula, né, do efeito estufa. Ele é um fenômeno natural, né? Mantém a Terra aquecida ao impedir que os raios solares sejam refletidos para os espaços e que o planeta perca seu calor. Então, sem o efeito estufa, a gente sempre acha que efeito estufa é prejudicial, né? Não é, não. Se não fosse ele, nós não sobreviveríamos aqui na troposfera, né? Nós teríamos temperaturas médias abaixo de menos 10 graus. Então, ele é importante sim, né? O problema é quando ele é um efeito estufa super avançado, né? Com lançamento de mais, né, dos poluentes. Então, o aumento desse efeito
causado, então, por quê? Intensas atividades humanas, sendo a principal delas a liberação do CO2, do metano, do óxido nitroso, do clorofluorcarbono e do ozônio. Então, aqui nós temos o planeta, a atmosfera, né? A radiação solar, ela atravessa a atmosfera, uma parte dessa radiação é absorvida e aquece o planeta, né? Outra parte, ela, na forma de radiação solar, é refletida pela Terra e volta para o espaço, ainda dissipada. E a outra parte do calor, que é refletido pela superfície da Terra, não consegue retornar ao espaço, mas é refletida de novo para cá, né? Pela camada de gases de efeito estufa que envolve o planeta. O efeito, então, é um aquecimento adicional da superfície da Terra. Então, se nós tivermos muitos gases aqui que absorvem esse calor, ele vai ficando aqui na troposfera, né? Então, esse que é o problema. Qual é a consequência direta, então? É o aumento progressivo, né, da temperatura global. Esses gases, então, eles são transparentes às radiações de curto comprimento de onda, que provenientes do Sol, mas absorvem e emitem essas radiações, né, de ondas longas, refletidas pela superfície terrestre. Então, temperaturas de inverno em altas e médias latitudes podem causar, né, crescer mais que 2 vezes a média mundial. E aí, se eu tenho esse aquecimento acima do normal, eu tenho derretimento, né, das geleiras, eu tenho o aumento do nível do mar, eu tenho o aquecimento das águas, dos oceanos, né, que dá vários efeitos sobre a flora, né, aquática e, consequentemente, sobre a fauna também. Então, isso pode ocorrer, né, a elevação do nível do mar, né, em uma faixa que varia de 20 a 165 centímetros. Aí, o que é problemático, né, são os automóveis, né? Em 95, um carro produzia 10 vezes mais monóxido de nitrogênio do que hoje, né? Então, o catalisador já resolveu uma parte disso, né? Em gases inertes como N2 e CO2. Lembrando aqui que o CO2 é um gás que não prejudica diretamente a saúde humana, mas colabora para aumentar o efeito estufa, né? Então, isso já ajudou, mas o que é o ideal é que se tenha menos carros, né, queimando combustível. E aqui, então, essa camada de ozônio é uma fina camada de gases, né? Ela está se regenerando, né? Então, acredito que com esse negócio da pandemia também nós tivemos uma regeneração bastante importante, né? Nessa camada de gases. E essa destruição, então, o gás ozônio, o O3, né? É uma forma de oxigênio cuja molécula tem 3 átomos em vez de 2. Né, o oxigênio tem o O2, são 2 oxigênios, e o ozônio são 3. Por isso é o O3. Então, o ozônio é um gás azul claro, né, com um cheiro penetrante. A estratosfera, que é a camada acima da onde a gente vive, né, contém cerca de 90% do ozônio da Terra. Essa camada, então, está a uma faixa de 30 mil metros de espessura, tem 30 mil metros de espessura a partir de 15 mil metros acima da superfície da Terra. E o O3, então, ele é capaz de interagir com um grande número de substâncias, porque ele é altamente reativo, né? E principalmente quem reage com esse ozônio são os CFCs, os clorofluorcarbonos, que são os halogênios, né?
Então, nessa estratosfera, o CFC é decomposto pelos raios ultravioleta em átomos de cloro, ocasionando um efeito cascata de reações. Estima-se que, por causa do efeito cascata, cada átomo de cloro liberado destrói 100 mil moléculas de ozônio da atmosfera. Né? Então, o O3, ele prefere, né, fazer ligações aí com o cloro, né, porque o cloro também é bastante eletrofílico. Então, a reação deles é bastante rápida, né, e ela ocorre em grande quantidade. A diminuição da quantidade de ozônio estratosférico, então, resulta na diminuição dessa camada do gás, né, levando a uma maior incidência de radiações ultravioletas do Sol na superfície terrestre. Então, aqui nós temos essa camada do O3 que protege, né, desses raios ultravioletas. Os CFCs e aerossóis, então, fazem essa destruição, deixam essa camada mais fina. Então, aonde isso acontece, né, vai ter uma radiação ultravioleta bastante intensa. O bom é que, cessando a emissão de CFCs e aerossóis, ela se regenera, se reconstrói. Então, aqui nós temos a reação, né, química que ocorre, então, entre o O3, né, aqui o O3 e aqui o cloro, que é liberado aqui, né, aqui nós temos, então, o monóxido, né, dos CFCs, né, na verdade, isso aqui, então, quem que quebra o CFC na estratosfera é o Sol, a luz ultravioleta B, mais especificamente, libera a molécula do cloro. Esse cloro, então, vai lá e quebra a ligação aqui, libera um oxigênio e se liga, né, com o O2 que sobrou aqui, formando o ClO, né, que é o monóxido de cloro, e libera uma molécula de oxigênio. Então, ele vem e liga aqui, liberou aqui, né? O átomo de oxigênio na atmosfera fica livre para fazer de novo, né, uma ligação, uma quebra aqui com do Cl, o Cl fica inalterado de novo, né? Produz então oxigênio e libera o radical cloro. E esse cloro está pronto para fazer novamente estrago aqui no O3. Esse é o mecanismo, então, de destruição da camada de ozônio. Quais as consequências, né? Aumento da incidência de câncer, reduz as safras agrícolas, destrói e inibe o crescimento de espécies vegetais, afetando, então, todo o sistema terrestre, o ecossistema, e além de causar danos aos materiais. O smog fotoquímico, né, é considerado uma poluição local, né, então, ele é formado, né, por episódios críticos de poluição, e o termo, então, foi proposto pelo Dr. Harold S. Volks para designar a composição do smoke e fog, que é fumaça e neblina. É hoje uma palavra que designa, então, episódios críticos, né, de poluição do ar. Então, ele ocorre em regiões frias e úmidas. Os picos de concentração ocorrem no inverno, em condições adversas para a dispersão de poluentes, porque aí o ar não está quente, né, então os poluentes não conseguem subir. E ele é intenso e ocorre mais vezes, né, em regiões que queimam carvão e óleo combustível, formando uma espécie, então, de névoa acinzentada, que é isso aqui, né. Então, nessas condições aí, a gente, em cidades grandes, né, como São Paulo, a gente visualiza bastante. Né? E esses padrões, então, de qualidade do ar definem o limite máximo, né, de poluentes na atmosfera.
para a garantia da proteção à saúde e meio ambiente. Os padrões primários, onde as concentrações de poluentes podem afetar a saúde da população, serem ultrapassadas. Níveis máximos toleráveis de concentração de poluentes constituindo-se em metas de curto e médio prazo, e os secundários, então, quando as concentrações de poluentes atmosféricos abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem-estar da população. E, então, pretende-se alcançar níveis desejados de concentração desses poluentes em metas de longo prazo. Aqui, então, é um padrão de qualidade do ar. As quantidades máximas, né, que pode ter em micrograma por metro cúbico. Como se controla isso, né? Ai, ai. E as medidas de controle, né? Que tem que fazer então, o planejamento do território e o zoneamento, localizar as fontes poluidoras, distribuir adequadamente as edificações, distribuir, verificar, né, quem que está poluindo, melhoria da circulação dos veículos, então fazer um sistema também para tentar, né, ter menos veículos circulando, incentivar o uso de transporte coletivo. E a redução e eliminação, a gente pode, então, fazer todos esses, implementar esses fatores aí. E aqui, então, para vocês terem os exercícios que vocês vão responder. São 7, tá, gente? Eu vou abrir um espaço lá para vocês postarem, então, essa tarefa. Perguntas? Sim, professora. Oi. Boa noite. A questão dos agrotóxicos, existe agrotóxico, no caso, na chuva? É possível? Sim, também é possível. Não é que eu vi uma matéria, um documentário que a Fiocruz está fazendo o teste e já foi encontrado. Uhum. Foi uma matéria curta, não cheguei a ver nenhum artigo, nada sobre o assunto, por isso eu perguntei. E a questão de poluição dos automóveis, o que polui menos, caso uma menor poluição? São os carros a gasolina ou a etanol? Assim, Arques, eu não sei te dizer com certeza, mas no que eu imagino, o etanol polui menos, né? Porque a gasolina, ela tem mais hidrocarbonetos, né, poluentes do que o etanol, que o etanol é puro etanol, né? Eu acho, né, que é a gasolina. Que daí na gasolina ela vai ter enxofre adicionado, nitrogênio, que no etanol não tem, né? É que eu vi uma vez uma pesquisa que era o carro etanol, mas fiquei meio na dúvida. Só vi uma, que liberava ozônio, mas não entendi por quê. Olha, nunca ouvi falar disso. Eu acho que não, né? Que o etanol vai ter ali, então, 2 carbonos e vai ter a hidroxila, né, na composição. A não ser que tenha alguma reação que ocorra quando ele é queimado, né, tal, mas eu não saberia te falar isso, não. Eu acho que não pode, né?
Não acredito que libere esse ozônio aí. Mas, enfim. Vamos ter que dar uma estudada melhor nisso. Fala, Jefferson. Eu queria responder o colega aqui que ele perguntou dos questão dos pesticidas, dos agrotóxicos no trabalho que nós apresentamos a última aula, sabe? Tinha justamente uma parte de um estudo que dizia isso sobre a questão que era dos rios, né? Mas tinha uma parte que dizia sobre a questão da chuva, em que os agroquímicos que eram utilizados eles fizeram um teste com a chuva, né? Então eles perceberam que os mesmos problemas que tinham no campo tinha na cidade, que no caso tinha a utilização desses agroquímicos iam para a atmosfera, né? E a chuva levava para outros lugares também, esses mesmos compostos que tinha por conta dos agroquímicos, tanto no rural quanto na cidade, no caso. Achei bem interessante isso. Um estudo que eles fizeram com a água da chuva. Sim, ainda mais se, por exemplo, essa aplicação do agrotóxico for por aspersão por avião, por exemplo, né, que tem muito os grandes produtores aí das commodities têm grandes quantidades de hectares de terra, então eles utilizam a aplicação do agrotóxico por avião, né? E essa prática volatiliza muito, né, o agrotóxico para o ar. E aí, se você tiver uma chuva logo em seguida, essa aplicação com certeza vai ter esse agrotóxico nessa chuva, sem dúvida. Isso dependendo então do vento e de como que que direção toma essa chuva, vai levar mesmo para locais que estão no entorno, né? Então, nunca uma poluição atmosférica, ela é só local, né? Ela vai afetar principalmente o local onde você tem a maior emissão, mas o entorno, né, sempre vai ser afetado também. E o professor, isso que o colega comentou aqui da questão do álcool, né? Foi uma coisa que o governo lançou, né? Eu não sei se foi nos anos 60, 80, agora não me recordo, com aquela ideia de utilizar mais álcool e tudo mais, mas não deu muito certo, né? A gente percebe que a população não aderiu muito à ideia do álcool, até pelos valores, que era para ser mais econômico e ajudar no meio ambiente. E foi uma ideia assim que no início parecia boa, e que acabou não dando muito certo, não deu resultado. Eu não sei, poderia o que aconteceu nesse meio tempo aí, mas tem a questão dos valores do álcool, não pegou bem essa ideia aí, mas foi uma ideia que se tentou muito no Brasil, até por questão de conseguir o álcool através da cana, né? Então, mas não deu muito certo, não. Isso é uma das coisas, né? Porque realmente não, talvez tivesse ajudado, né, na diminuição da emissão dos poluentes, mas realmente foi algo que a população não aderiu ou não se tornou atrativo ao ponto de as pessoas substituírem, né, comprar um carro a álcool do que a gasolina. Não sei porquê também, mas é uma das tentativas frustradas, assim, né? Algo que não andou. Mesma coisa o biodiesel, né? A produção do biodiesel e tal, tem algumas pequenas aí refinarias produtoras, mas você não vê, né? Isso também não foi para frente aqui no país, né? Talvez uma das coisas que comece a ser utilizada e que dê certo, que já é bastante implementado em países desenvolvidos, é o carro elétrico, né? Eu acho que talvez seja uma das soluções para os próximos anos. Mas, Pode falar. mas aí a questão das baterias, professor. O que você estava feito com tanta bateria? É outra questão, né? Não é que nem o carro elétrico.
Acho mais fácil explodir um carro elétrico do que um carro a gasolina ou a álcool, né? Sim. Porque as baterias são muito perigosas, aquele tipo de São. bateria. E é bem, tipo, tem que ter um descarte certo, né? Não. Como vai ser. E o custo de. O que eu fico pensando no custo que tu gasta de. Como é que pode? De recursos naturais para produzir o carro Uhum. elétrico, né? É bastante alto, né? É. Eu É, acho mais certo seria investir no biocombustível, né? Que nem o etanol, né? Que pode utilizar cana. Eu acho é. mais teria que ter um incentivo do governo, né? Carros mais baratos, de repente, ou com mais acesso a parcelamento, a, né, condições, porque não tem que ser algo, ser uma política pública casada, né? Assim, você aumenta a produção do biodiesel, ao mesmo tempo você dá condições para as pessoas irem substituindo os veículos, né? E aí sim, né? Mas não adianta só fazer uma coisa e não a outra, né? E isso não foi feito até hoje aqui no país, né? Não foram feitas essas, aumentar a produção, incentivar também, né? Com financiamentos para quem quer, né? Produzir biodiesel e tal, porque matéria-prima a gente tem um monte, né? Professor, é que esse é um dos fatores, né? Por exemplo, a questão principalmente das empresas que detêm o combustível fóssil, elas não vão abrir mão do dinheiro, sabe? Alternativa se tem, a gente já viu muito, se sabe que existe. E também a questão cultural, né? Então, as pessoas até se aderirem ao novo processo, é bem complicado isso, assim. A mudança não é devagar, né? Tá mudando aos poucos, ainda vai demorar um tempo. Mas acho que com o tempo isso vai mudar. Precisa, né? É Porque bem a devagar, mas questão tá. A gente está no limite, né? Vocês chegaram a ler aquele artigo que eu coloquei ali ele é procurador, né? Uma matéria bem resumida. Colocou quando, professor? Não vi. Coloquei no grupo do WhatsApp. Você Ah, não tá, tá. não tô nesse grupo aí. Eu vou colocar lá na página. Já não tô no grupo. É um texto de um promotor de justiça, né? Aqui do estado, e que fala bem isso, né? Que nós, na pandemia, teve que tipo, vir um vírus, né? Para nós diminuímos 5,36% da emissão de poluentes para a atmosfera, né? E o que o planeta necessitava de forma permanente era diminuir 7, alguma coisa, né? Para dar aquela respirada, assim, aquela recomposição e regeneração. E com a pandemia se alcançou o nível de 5,36, se eu não me engano, por cento. Então, do quanto, e olha o que é esse processo que o mundo inteiro está vivendo, né? Aconteceu a coisa mais horrível, né? Que a gente poderia viver e o planeta, né? Para daí conseguir reduzir aí 5 e pouco por cento de emissão de poluentes para a atmosfera. deu outra matéria também, professor. Não sei se a senhora viu no jornal, não sei qual jornal, mas passou. Das tartarugas marinhas, que elas conseguiam fazer as desovas nos horários certo, que sempre se teve, né? Por causa que não tinha mais pessoas, né? Atrapalhando e tudo mais, aumentou as tartarugas e tudo mais. A A situação regeneração dos arrecifes de corais também, a cor, né? Porque aí desaqueceu a água do mar, né? Então, a natureza é rapidíssima, né, para se restaurar. Se deixar só por ela mesma, isso aí não leva muito tempo. Ela se restaura. O problema sempre é a interferência humana. Mas a gente tem que continuar falando de educação ambiental, né? Viu, professora? Mas eu acho que isso já evoluiu. Por exemplo, eu tenho como exemplo aqui onde eu moro em Santa Rosa, né? E aqui perto da minha casa tem um frigorífico. Então, até por pressão política, né, e social, então nós pegar 7 anos atrás, mais ou menos, tu passava na frente do frigorífico não conseguia por causa do odor.
E as pessoas que moravam na frente ali não tinha condição, era assim, era algo terrível. Às vezes tu passava ali, tava terça de vômito, sabe? Daí tinha até um riozinho ali que tu juntava junto com. Era horrível. E hoje em dia já melhorou muito, não tem mais cheiro. A questão do odor mesmo, então é algo que está aos poucos melhorando. As empresas são mais obrigadas, né, a ter os filtros e tudo, que não tinha, né? Pegar 20 anos atrás, 10, 15 anos não tinha. Agora já não, né? É obrigatório. Então aos poucos melhorando isso. Tem que ser por multa, tem que ser por, né? Se não vai por conscientização, tem que ser por mexer no bolso mesmo, não tem outro jeito. Né? Porque afinal de contas a gente está aqui vivendo, né? Esse negócio de futuras gerações e nossos filhos, não. O negócio é agora, nós estamos aqui, nós estamos tomando essas águas contaminadas, nós estamos respirando esse ar poluído, esses agrotóxicos, né? Não é para ter que pensar na gente em primeiro lugar, né? Eu tenho uma lavoura no fundo da minha casa aqui. Eu moro na beira da lagoa e no fundo da minha casa tem uma lavoura. Eles botam direto com um avião, com um trator. E na volta aqui do nosso vizinho, né? A maior parte de todo mundo aqui planta, né? Planta hortaliças em casa, né? E chega na época de janeiro ali e morre tudo. Já foi denunciado já para Secretaria do Meio Ambiente, foi denunciado lá para cima para o Ministério do Meio Ambiente e chega aqui é tudo abafado, né? Nada acontece, isso aí já acontece há cerca de 4 anos. Começa a aparecer ave morta, peixe morto e infelizmente a política bota a mão e nada acontece. Aí esse ano aqui mudou o partido, no caso seria, né? Que o partido que estava há 16 anos. Agora a gente está aguardando ver se vai ter essa mudança, né? Se não vão abafar novamente, né? Mas é bem complicado essa questão de agrotóxicos dentro da cidade, né? Isso é usado dentro da cidade. Aqui a cidade tem 17 mil habitantes. Não existe nenhum agro que possa ser usado em área urbana, né? Mas mesmo assim é usado. E é uma questão sanitária, né? Com certeza. Altamente prejudicial, né? E aí, tipo assim, é complicado isso. A gente já viveu situações bem difíceis também. E a outra briga que a gente enfrenta é a briga com a Corsã. Com a Corsã faz desde 2003. Que aqui tem, né? Que foi inaugurado na época do Olívio. Até teve aqui. Inaugurou uma estação de tratamento de esgoto. Para o esgoto não cair dentro da lagoa, né? Que é a Laguna dos Patos. Só que depois mudou o governo e ficou só no papel, né? Infelizmente a Corsã não cumpriu e vem bem há tempo já enrolando e nada teve de mudança, tudo questão política, né? Sim. É bem complicado, sim. Eu acho que a questão ambiental, aí não existe uma evolução só pela questão política, né? E aí, isso, em qualquer circunstância nesse país aí, mais atrapalha do que ajuda, né? É impressionante isso. E a última que aconteceu aqui foi muito forte, né? Eu acho que o cara colocou e tava ventando demais. Ah, morreu tudo na volta aqui. Aí foi diretamente com o prefeito e, assim, a conversa foi uma vergonha, sabe? Eles, tipo, tem uma UERGS dentro da cidade, uma unidade, né? Gestão ambiental dentro da cidade, e aí aqui não existe uma parceria com a prefeitura. Nunca teve, sabe? Desde que tem a UERGS, né? Nem de arborização, nada, sabe? É bem complicado. Mas tudo questão política, tipo, a UERGS não é do município, é do estado, não vamos dar bola. Exatamente assim. É triste isso, é difícil avançar, né? A gente aqui tem bastante apoio do poder público municipal. E troca partido, eles continuam apoiando a UERJ sem, nossa, nesse ponto aí a gente não tem do que reclamar, né? É bem diferente a nossa relação aqui com o município. Então, ainda bem, né? E aí a gente consegue trabalhar bastante coisa. E aqui a gente já começou com os verdinhos chato. É de rir, é de rir mesmo.
grande. Agora mesmo, hoje a gente levou uma multa, nós, no caso da cidade, né, vai ter que pagar. Aham. Nesse novo governo, recém entrou, a gente levou uma multa enorme da FEPAM, que eles estavam fechando uma sanga que dá acesso à lagoa, que é uma área de pescador artesanal, né? Uhum. E os caras estavam fazendo licença e começaram a fazer sem licença. É impressionante, sabe? E tem uma Secretaria do Meio Ambiente e consegue cometer um crime ambiental desse tamanho. Um crime, assim, uma licença tão fácil para conseguir, né? E eles conseguem tomar uma multa quando a gente vai pagar. Mais uma, né? Uhum. Não é a primeira que a gente está pagando, mas tem mais duas dos governos passados de outros partidos. É bem complicado isso, né? Tá? Também a gente vê, né, o caso aí do ministro do Meio Ambiente sendo a favor dos madeireiros, também é uma coisa que eu nunca vi na minha vida, mas enfim. É o que tem, que nem os outros. Então tá, pessoal. Vamos encerrar por aí hoje. Então vocês respondam as questões de forma individual, então, e coloquem no ambiente. Já vou abrir o espaço para postar a tarefa, vou dar 48 horas para vocês fazerem essa tarefa, essa atividade. Eu termino aqui com vocês a minha participação na disciplina. Agradeço a participação de vocês, todas essas 4 aulas aí que estivemos juntos, né? E semana que vem, então, em diante, é o professor Ramiro que assume aí os conteúdos e as aulas com vocês. Mas já, professora, nem deu para acostumar. Mas Já já, dá pra pagar. Se fosse presencial, dá pra pagar o lanche já. As credas, assim, nem. pois é, dá para fazer o café da despedida. É isso aí. Valeu, prof. Tchau. Tá, um abraço, Boa noite a todos aí. Boa noite. boa noite. Boa noite, prof. Boa noite.